Tem uma moça que eu vi que ela foi no banheiro. Tem uma moça que foi no banheiro e tá deixando. Boa noite a todos. Meu nome é Vanessa Signorini, sou presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Campinas. É com imenso prazer que recebo todas vocês e todos vocês, né? Gostaria de agradecer a minha vice-presidente, a minha secretária, os membros da comissão aqui presente. E gostaria principalmente de agradecer as palestrantes, mais uma vez aqui na nossa casa, né? Passando esse conhecimento tão importante nos tempos de hoje. Então, eu gostaria de chamar aqui para compor a mesa Michele Frederico Turati. Ela é fonoaudióloga, mestre em saúde, interdisciplinaridade e reabilitação. Por favor. Roberta Ronda, médica pós-graduada em psiquiatria. Vivian Redondo Fernandes, psicóloga especialista em psicoterapia breve. Por favor. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? E que tenhamos todos uma boa palestra. Obrigada. A gente que agradece, Vanessa, por estar aqui novamente, né? É uma alegria estar nessa casa, divulgando conhecimento que é tão importante e que a gente espera fazer diferença aí na vida de todo mundo, que chegue a mais pessoas, né? É, eu vou começar, eu acho que está meio que na ordem. Bom, agosto é o mês internacional da superdotação e a gente teve essa dada sincronicidade de estarmos aqui hoje, né, 3 dias depois do Dia Internacional da Superdotação, para poder falar desse assunto. Então, a gente quis trazer um pouco do que é aquela ideia geral que todo mundo tem e que fala muito dos mitos em relação ao que é a superdotação, trazer as verdades, né, trazer aquilo que é científico, aquilo que a gente acha no consultório, aquilo que a gente vive no dia a dia, e falar um pouquinho em relação às necessidades desse público, que ainda é algo que a gente está caminhando, lutando, buscando, né? Será que vai funcionar? Acho que não. Está passando aí? Tá ligado? Aí, foi. Bom, então, para vocês saberem um pouquinho sobre mim, eu sou Vivian, eu sou psicóloga, tenho especialização em psicoterapia breve e psicologia junguiana, psicoterapia junguiana. Sou pós-graduanda em altas habilidades e superdotação, tenho aí mais de 15 anos de experiência clínica e de avaliação psicológica e neuropsicológica. Eu oriento pais e famílias, apoio educadores, ofereço heterovisão profissional voltada ao público de altas habilidades, cursos, palestras, workshops, realizo avaliação, realizo, opa, realizo atendimento de pessoas superdotadas e também de pessoas típicas. Sou sócia do Instituto Eutimia, junto com a Michele, junto com a Paula e junto com a Andréa, nossa outra querida sócia, à frente do núcleo de altas habilidades e dupla excepcionalidade do Instituto Eutimia.
Boa noite a todos. Eu sou a Michele, eu sou fono, formada pela Unicamp há 15 anos também. Sou mestre e qualifiquei meu doutorado, estou para defender na revista internacional que eu tenho que publicar. Então, assim, já qualifiquei, só vou entrar para defender agora. Sou colaboradora do ambulatório da psiquiatria, então eu fico com os psiquiatras lá no ambulatório da psiquiatria. Eu oriento pais, famílias, apoio educadores, assim como a Vivian, palestras, cursos. A orientação de alunos de pós-graduação também eu faço lá na Unicamp. E artigos publicados, tem um capítulo de livro também publicado. E eu sou sócia, assim como a Vivian, a Paula e a Andréia, do Instituto Eutimia. Estamos à frente, né, do núcleo do Altas Habilidades e Superdotação. Boa noite, meu nome é Roberta, sou médica há mais de 18 anos, também me especializei em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo há mais de 12 anos e atuo clinicamente, né, atendendo a população de superdotados, me interesso muito pela neurodiversidade, né, pela neurodivergência e também meu foco também de atuação no trabalho são os transtornos do neurodesenvolvimento. Também sou colaboradora e atendo no Eutimia, no Instituto. Então, lá na clínica, para vocês entenderem, nós temos todas essas especialidades: psicologia, neuropsicologia, fono, psicopedagogia, TO, físio, psiquiatria e musicoterapeuta. Lá a gente faz supervisões, capacitação, cursos, orientações de pais, workshop. Nós temos 2 unidades, né, no Guanabara, fica 5 minutos uma da outra. Na Doutor Albano de Almeida Lima e na Frei Manuel da Ressurreição, são as 2 unidades do Instituto. Queria saber de vocês, quando a gente fala superdotação, qual é a imagem que vem à cabeça de cada um, né? Geralmente, especialmente para quando a gente não tem aí muita vivência e muita experiência nessa questão, o que vem à nossa cabeça são as crianças que ganham prêmios, troféus, medalhas de Olimpíadas, super gênios lá, como é que é? Pequenos gênios, né? Do programa de TV. Aquelas crianças extremamente estudiosas, que resolvem fórmulas incríveis, que sabem todas as capitais e tudo mais. Esses estereótipos, eles são responsáveis hoje por grande parte da não identificação de crianças, de adultos, de adolescentes, de pessoas superdotadas. Por quê? Né? Porque a superdotação, ela é algo que vai muito além só de uma expressão de autointeligência. Geralmente, a gente entende aí, né, a nossa expectativa, assim, são de crianças extremamente maduras, com notas altas, comportamento exemplar, até por vontade de rir, interesse em todas as matérias, dedicado aos estudos, leitores ávidos, não que isso seja mentira, mas, né, não fala de todo mundo, facilidade de aprendizado em todas as áreas, são líderes, excelentes relacionamentos, e bem-sucedidos, claro, né? Porque se começou assim na infância, vai chegar na vida adulta, né? Vai ser um gênio. Só que não. E aí, na verdade, o que a gente vê, né? É que até muito do que existe nessa expectativa, a gente encontra, sim, nessas pessoas. Mas a gente encontra depois de um olhar muito apurado, né? De muito carinho, de muita empatia, de muito vínculo. Porque antes disso, o que eles mostram, de fato, são desafios, uma intensidade emocional gigante, muita ansiedade, habilidades muito específicas, resistência gigante à autoridade, e aí todo mundo acha que é TOD, né? E um senso de justiça muito aguçado. Então, é aquela criança que você fala assim, ó, não pode comer agora porque está tendo palestra. Mas isso só vale para ele, porque aí depois a coleguinha vai lá e come, acabou. Você perde essa criança e, de fato, ela vai questionar, ela vai querer entender. E quando a gente pensa em nós, adultos, também, isso não é muito diferente, né? É aquela pessoa que se aborrece muito com as injustiças no trabalho, que não consegue entender por que as coisas funcionam de um jeito que não é assim para todo mundo,
A questão da diplomacia é sempre um grande desafio. Então, eu estou falando muito de crianças porque, de fato, é onde mora, né, todo o nosso olhar, toda a nossa atenção e grande parte da nossa intervenção. Mas a gente tem recebido cada vez mais, né, Roberta, né, Michele, adultos já bastante maduros, as cabecinhas, né, que também começam a se compreender e começam a entender que isso aqui fala muito do que foi a história de vida de todo mundo, né? Ai, meu Deus. Aí, foi. Quando a gente fala um pouco das realidades, né, e dos desafios, a gente entende que são pessoas, né, vou falar assim, que trazem uma alta demanda aos pais ou aos cuidadores desde que eles eram muito pequenos, né? A sensibilidade sensorial, né? Então, incômodo com roupa, incômodo com cheiro, incômodo com barulho, ou necessidade de barulho, porque senão não consegue descansar, não consegue dormir. Uma intensidade emocional muito presente, então aquelas birras homéricas, aquilo que nada faz a criança parar de chorar. Então põe no carro, dá volta no quarteirão, faz isso, faz aquilo, chacoalha, põe no chuveiro, tira do chuveiro e nada dá certo. Uma tendência muito grande a atingir os marcos de desenvolvimento precocemente, né? Então são crianças que sentam mais rápido, falam mais rápido, né, tem ideias muito diferentes do que aquilo que é esperado para a faixa etária. Isso não significa que toda criança precoce é superdotada, tá? Isso é muito importante da gente entender. Mas grande parte das pessoas superdotadas apresentam precocidade nos marcos de desenvolvimento, especialmente os motores, tá? Motores de fala, eu acho que eu acrescentaria. Tem uma memória notável. Então, aquela criança que, sei lá, com 2 aninhos, você vai mostrar um livro para ela, ela já sabe o livro, ela já sabe o que é, né? Ela já sabe cantar, ela já sabe o que vem depois. Uma curiosidade insaciável, por quê? O tempo inteiro. Diferença nos padrões de sono, né? Eu acho que esse é um marcador, assim, muito forte. Que, de fato, grande parte das crianças que chegam com queixas de sono, e que aí, assim, já fez higiene do sono, já pôs para dormir de um jeito, já pintou de ponta cabeça, pintou de amarelo, trocou a luz do quarto, trocou o quarto de lugar. E quando a gente vai entender, de fato, a gente está falando da neurodivergência mesmo, né? Recusam ou não precisam de instrução. Então, você vai dar uma instrução, ela tira o negócio da sua mão e fala, daqui que eu vou fazer. Né? Isso na escola é muito legal, né? Isso que pode. Aprendem em todos os lugares. Então, a gente não pode pensar que é tudo bem, todo mundo aprende em todo lugar. Mas as crianças superdotadas, de fato, elas absorvem o universo de uma maneira absurda. Então, aquilo que, sei lá, um dia você foi passear com ela num aquário, num parque e tal, lá em outro momento ela vai retomar aquilo e vai falar, nossa, mãe, aquilo que eu vi ali é isso, né? Aí você vai falar, onde você viu isso, criança? Ela vai falar, lá, quando a gente foi lá naquela praia do guarda-sol amarelo, né? E a metacognição, né? Metacognição é aquela ideia assim de pensar sobre o próprio pensamento, de fazer processos reflexivos desde muito, muito, muito cedo. Era? Eu não pulei nada, não, né? Não. Aí. Então, só para a gente falar um pouquinho o que é, então, né? A gente usa essa sigla AHSD, isso é uma convenção nacional, que se chama Altas Habilidades e Superdotação. Não é assim no mundo inteiro, cada país tem uma nomenclatura. Isso já começa a discussão aí. Tem gente que fala altas habilidades, a habilidade é de talento, né? Bom, é a nomenclatura que a gente usa no Brasil, altas habilidades e superdotação. Ela é uma condição neurodivergente, de neurodiversidade, de neurodivergência. Mas ela não é um diagnóstico, porque ela não é um transtorno, uma deficiência ou uma doença. Por isso a gente fala de identificação, né? E não de diagnóstico, de não tem CID, não tem classificação internacional das doenças e não consta no DSM. E aí as escolas pedem laudos médicos para a gente, para fazer cadastro. Não há consenso da definição do que é altas habilidades de superdotação, então a legislação da educação usa
uma definição que na clínica a gente entende que não dá para parar ali, que na perspectiva médica a gente entende que não dá para parar ali. Isso fala um pouco sobre as diferenças dos olhares, né? Quando você vai falar com um educador sobre autossabilidade e superdotação, ele vai falar lá bonitinho o que está na resolução do MEC. E a psicologia, né? Quando a gente fala psicológico, envolve aí os outros campos, vai falar muito dessas questões que eu estou trazendo aqui para vocês. Os mitos, eles são sustentados pelo olhar psicométrico, que é aquela história assim, só é superdotado quem tem QI não sei das quantas, né? A gente tem sociedades de alto QI que colocam, balizam, né, QIs acima de 130, que são lá 99,9% do percentil, né, como necessidade para ingresso nessa sociedade de alto QI. Mas isso é a regra da sociedade de alto QI. Superdotação a gente não define por um número. A gente tem, inclusive, muitas pessoas superdotadas que a inteligência está na média, né? Que a inteligência medida pelos testes psicométricos. Né? Porque teste psicométrico mede alguns campos da inteligência do raciocínio cognitivo. E o superdotado vai muito além disso, né? Olhar talentista e de performance. Então, assim, imagina, não é superdotado. Nunca vi ela tirar um 10. Ou então, não é superdotada, ela pinta igual toda criança, né? Isso leva a erros diagnósticos, subidentificação e muitas questões importantes de saúde mental e de socialização. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, estima que 5% da população mundial seja altas habilidades. E o Renzulli, que é um teórico que, inclusive, é o que a gente baseia toda a parte educacional, estima que esse número pode chegar a 15%. Então, vamos fazer uma conta, né? Quantas pessoas aqui, então, são pessoas superdotadas? Né? Quantos estão identificados? Então, o que é a superdotação? A definição um pouco mais completa que a gente entende, que retrata um pouco mais do que é, né, essa condição, fala que é um desenvolvimento assíncrono, ou seja, não funciona tudo igual, no qual as habilidades cognitivas avançadas e a intensidade elevada se combinam para criar experiências internas e consciência qualitativamente diferente da norma, né? Mi, quer comentar alguma coisa? A gente percebe que os superdotados apresentam resposta fisiológica aumentada aos estímulos sensoriais, que são resultantes de uma rede neuronal mais sensível e mais responsiva. A gente tem alguns estudos que falam que existem mais sinapses no cérebro de pessoas superdotadas. Essa sincronia, ela aumenta com a maior capacidade intelectual, né? A gente tem aquela brincadeira, né, de que as pessoas mais inteligentes são sempre mais ou menos diferentes e tal, mas isso é uma realidade, né? O que acontece é que muitas vezes, e aí a Mi vai falar muito bem disso, nem a fala acompanha o ritmo do pensamento. Quem dirá a escrita, né? Quem dirá a parte emocional, quem dirá a socialização. Porque a gente brinca que o superdotado ele tem um raio-x de alma, assim, ele bate o olho em você e fala, acho que não. Né? Ou, ai mãe, gostei daquela pessoa, né? Que pessoa? Aquela que estava com uma blusa azul, né? A singularidade do superdotado os torna particularmente vulneráveis e requer modificação na parentalidade, no ensino e no aconselhamento para que eles se desenvolvam de forma otimizada. Isso quem fala é o Grupo Columbus, em 91, que é um grupo de mães que se reuniram para tentar fazer uma batalha ali de chegar a características comuns das crianças superdotadas. Quais são, então, os desafios da assincronia, né? Oi. Sempre à frente, né? Um grupo de mães fez toda essa definição de superdotação que a gente técnico tá perfeito. Como um grupo de pai, como o pai olha seu filho, quando chega na avaliação e fala, meu filho tem alguma coisa, o olhar já é diferenciado. Você fala, nossa, se a mãe tá vendo, tem alguma coisa, eu tenho que olhar. Então, assim, a gente, por práticas, você tem um olhar diferenciado. E mãe é mãe, gente. A mãe sabe. A mãe sabe que ali tá pegando alguma coisa. Então, quando eles se reuniram para fazer, achei perfeito, né? Porque muitos psiquiatras estão patinando em saber que TEA não concorre com TDL, que TEA. Então, é essa parte técnica, né?
para vocês, quem são mães, vamos validar vocês, né? Vou falar um pouquinho disso também, quando a gente apresenta os principais motivos pelos quais essa população chega ao nosso consultório, né? É muito interessante da gente entender isso. Bom, a assincronia, né, que é entendida como essa idade mental completamente diferente da idade cronológica, e quando a gente faz uma avaliação bem feita, a gente também se apoia em testes psicométricos, né? Eles estão uma medida validada, estudada, é a ciência. A gente consegue perceber que uma mesma criança tem diversas idades mentais presentes. Então, a gente fala de uma criança de, sei lá, 5 anos, que tem em raciocínio verbal uma idade de 14, né? E que, em compensação, lá em memória operacional, que é como ele operacionaliza tudo que ele conhece, ele está abaixo da média, ele está lá com 4 anos, 3. E a gente lida o tempo inteiro com essas crianças assim. Então, em 5 minutos, você está falando com uma criança que tem várias idades diferentes, né? E isso também funciona para os adultos, tá? Achei muito legal. Achei muito legal o que a Rebeca falou quando entrevistaram ela, né? Porque Olimpíadas, gente, estamos no rol de superdotação ali. Vocês concordam que eles têm uma facilidade assim de. Então, quando a Rebeca fala, o que você pensou para fazer isso? Nossa, eu estava pensando o que ia fazer de receita no outro dia. Então, ela está usando, ela desfoca o que ela tem da ansiedade, aquele ansiedade, para pensar o que ela vai fazer da receita. Ela está usando uma memória de trabalho ali que é diferente, que é diferenciado. Então, como a gente pensa isso nos superdotados, né? Eu acho que até falando de Olimpíada, ali a gente tem a combinação perfeita, né, de altas habilidades, treinamento intensivo, né, e um desenvolvimento de carreira das pessoas em relação às habilidades que elas têm e ao treinamento específico. É por isso que os resultados são tão evidentes, né? Não é simplesmente, eu tenho uma habilidade, deu lá no meu laudo que eu tenho uma habilidade psicomotora, vou lá fazer um salto igual da Rebeca Andrade, não. Né? A gente precisa do treino, né? Isso é um outro mito que a gente tem em relação à superdotação, né? Já essa criança é superdotada, então ela não precisa estudar, então ela vai ter facilidade com, né, sei lá. Deu lá que a criança é uma superdotada acadêmica, né? A gente até questiona um pouco isso. Mas, assim, não é por isso que ela não vai ter que estudar para a prova, porque senão, né, ela não vai reter conhecimento nenhum. Por mais que a gente saiba que são crianças que não anotam, não prestam tanta atenção na aula, estão lá viajando na maionese, mas elas estão absorvendo aquelas informações, o treino, ele é uma parte muito importante para a performance, né? E uma parte importante da gente entender essa assincronia é que isso molda o resto da personalidade dessa pessoa, né? Então, assim, imagina que eu sou superdotada. Eu tenho explosões emocionais quando me aperto. Ou quando eu fico muito nervosa, eu não consigo me controlar e eu não tenho uma atuação como alguém que, sei lá, é inteligente, né? Olha lá, os mitos lá enraizados na gente, né? Porque essa é a realidade que marca, né? A superdotação. Não há sincronicidade no desenvolvimento cognitivo, emocional e físico. E a gente vê isso todos os dias no consultório e nas nossas casas. Assim como o pensamento dos superdotados é mais complexo e com muito maior profundidade, as emoções também. Então é por isso que a gente fala, poxa, mas caramba, era só um copo. Ou era só uma blusa. Ou ele só tinha que usar aquela camisa para entrar na igreja do casamento do meu irmão. Não dá conta, né? A intensidade emocional, ela não é uma questão só de sentir mais. Isso eu acho que é uma coisa importante. Não é mais inteligência, não é mais emoção. É um sentir diferente. Eles vivenciam o mundo de uma forma diferente. Por isso que muitas vezes tem aquela situação que a pessoa fala assim, mas só eu entendi isso. Caramba, eu estava com mais 6 pessoas na sala. Só eu pensei nisso, né? Porque é um funcionamento diferente. A gente está falando, de fato, de uma inteligência atípica, né? Os sintomas não param aí, vão para o corpo. Então, estômago, coração apertado, rubor, dor de cabeça, náusea, busca da dor na automutilação, né? Então, são crianças, adolescentes, adultos que puxam cabelo, roem unha, se coça, cutuca espinha. Ah, Vivi, mas todo mundo faz isso, né?
Sim. Isso é um sintoma clássico de ansiedade, né? Mas se lá é mais intenso, então a apresentação disso vai ser mais intensa também. Tem uma forte memória afetiva para reviver e ressentir. Ressentir. Sabe aquele dia lá da praia, do guarda-sol amarelo? Então, naquele dia você não deixou eu tomar uma Coca-Cola. E isso vem com uma, né? Enfim. Isso coloca essas pessoas muito vulneráveis a traumas. E o trauma na pessoa superdotada é algo muito diferente da gente lidar. Por quê? Porque se eles têm uma rede neural, sensorial e emocional mais receptiva e mais responsiva, esse trauma também vai reverberar de uma maneira muito diferente. Então, a psicoterapia, o acompanhamento de pessoas superdotadas, ela precisa começar pela neurodivergência, né? Hoje, o que a gente percebe é que a gente chega na neurodivergência porque a gente já tirou um monte de coisa do caminho e nada muda, continua ali. Quando a gente começa pela neurodivergência, a gente começa levando isso em consideração de por que que o trauma é algo tão marcante, tão presente, que, sei lá, você já lidou com isso de 400 formas e ele persiste, ele continua ali, né? Então, aqui eu falo um pouquinho, né, dos estudos de imagem que apontam maior volume cerebral, maior ativação da região cortical e maior velocidade das sinapses. São estudos aí de imagens, né? E o funcionamento aumentado do sistema límbico. O que é o sistema límbico, né? Não sei se a Rô quer falar um pouco disso. O sistema límbico é o nosso sistema mais primitivo lá, aquela parte que a gente vai para quando, sei lá, você tomou um susto, você está nervoso. É o sistema límbico que atua, né? A amígdala cerebral. E, de fato, eles ficam mais carregados de conteúdo emocional, e isso impacta diretamente as funções psicológicas, como neurológicas, como a flexibilidade cognitiva. Então, é por isso que essa criança precisa do copo verde todo dia. Porque se não for o copo verde, não vai dar certo. Aí, o que acontece? Ah, não, é autista. Certamente é autista. Se não é autista, tem toque. Porque essa também é uma outra questão que a gente recebe muito no consultório, né? Manias importantes, rituais importantes que as crianças vão trazendo. E qual é a questão da criança, né? Ela não consegue entender a funcionalidade daquilo. Nós, adultos, a gente leva lá a nossa mania, né? Sei lá, eu, por exemplo, eu não gosto que ninguém bagunça a manteiga. Eu gosto que a manteiga come a manteiga direitinho, né? Então, se alguém bagunça a manteiga, eu vou lá e arrumo. Tem funcionalidade? Lógico que não. Mas eu não dou conta de comer manteiga bagunçada. Então, né? A gente lida com as nossas questões. A criança não. E aí a criança, além de tudo, a gente vai lá e invalida. E fala, meu, por que você está arrumando a manteiga? Que diferença faz? Aí ele desregula. Ele não sabe te explicar, ele não sabe entender isso, ele não sabe por que que ele precisa que a manteiga esteja em ordem. E aí, né, falando novamente da questão da terapia do neurodivergente, né? A gente coloca como comportamento aquilo que é neurodivergência, né? E a gente precisa lembrar que o comportamento ele acaba sendo uma expressão da neurodivergência. Estou falando muito rápido, gente? Tô falando muito, né? Eita. Aí. Então, esse cérebro mais receptivo e mais responsivo, ele tem um impacto importante no corpo da gente, né? Então, são mais propensos a sofrerem de distúrbios imunológicos. Então, aquelas crianças mega alérgicas, dermatite de contato pra caramba. Aquela questão do cabelo, né? Que eu não sei se chama seborreia, mas que vive descamando o cabelo, né? Questões respiratórias muito importantes que a gente encontra. Geralmente, a gente apresenta reação não usual aos medicamentos. Então, nossa, tomou um medicamento que era, sei lá, para relaxar, ficou pior, né? A somatização e outro detalhe, né? Além de reação não usual, reações intensificadas também a medicamentos, tá? Então, sei lá, aquelas pessoas que tomam um remédio para relaxar e dormem um dia inteiro porque não tem condições de levantar. A somatização é um fenômeno comum e constante. Por quê, né? Porque é muita coisa, é muita intensidade. Então, somatiza, vai para o corpo. Possuem diferenças no padrão de sono.
de temperatura basal e de metabolização da glicose, né? Esses achados, eles vão falar muito para a gente do consumo aumentado de glicose e, portanto, da elevação da temperatura por conta do cérebro que funciona mais rápido, que é maior em volume e por aí vai. E aí uma coisa legal da gente pensar, né? A gente tem alguns termos que são um pouco mais aceitos quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa altamente sensível, né? Que a gente já tem essa perspectiva, né? Esses estudos em relação às pessoas altamente sensíveis. Nem toda pessoa altamente sensível é superdotada, mas geralmente as pessoas superdotadas são altamente sensíveis. E a perspectiva das hiperestabilidades, né? Que é um estudo do Dabrowski, que ele é um psiquiatra, foi um psiquiatra, que estudou basicamente, né, essas funções aumentadas que se apresentam, e ele divide as sobreestabilidades, as hiperestabilidades em 5, falando da psicomotora, intelectual, imaginativa, sensorial e emocional. E quando a gente pega os superdotados, geralmente eles têm todas juntas e misturadas lá em cima, né? Isso faz com que facilmente eles sejam confundidos com TDAH, eles sejam confundidos com, sei lá, transtorno de ansiedade generalizado e por aí vai. Mas é um modo de funcionamento, né? Já já eu vou passar para elas, tá, gente? Então, por que geralmente essas pessoas chegam ao consultório, né? Quais são as maiores queixas dos pais? São crianças difíceis, entediadas, sem interesse em nada, mas com interesse em tudo ao mesmo tempo, com problemas sérios de relacionamento e de comportamento. Ou vivem no mundo da lua, só fazem o que querem, apresentam restrições, seletividade alimentar, crises sensoriais com roupa, sapato, meia, etc. Não param nunca, não dormem, não desligam, falam o tempo inteiro. Não saem de casa, preferem suas atividades, não interagem. Têm dificuldades na escola, não se interessam, não fazem lição de casa, são displicentes. Começam várias atividades e logo perdem o interesse, né? Aí a mãe vai lá, faz a matrícula na natação por o ano inteiro, aí no meio do caminho não rola mais. Isso eu aprendi a longas penas, eu não faço mais nada assim. Geralmente, a queixa inicial nunca suspeita de outras habilidades. É muito difícil chegar alguém que fala assim, olha, eu estou buscando porque eu acho que meu filho é altamente habilidoso. Não, é tudo, menos isso. Então, qualquer outra condição, às vezes, algumas condições até muito severas, você fala, oi? Né? Aí chega aquela criança que foi pintada, meu Deus, você fala, né? Aí chega lá, você olha para aquilo e fala, São pais que geralmente chegam com o discurso, eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer, eu já fui permissivo, já fui autoritário e nada mudou. Trocaram várias vezes de escola ou pensam o tempo inteiro em trocar. Vivem implicações e consequências decorrentes das crises, da questão sensorial, da dificuldade de relacionamentos, da privação de sono. Já passaram ou pensam em passar por vários profissionais, já foram ou estão medicadas e não obtêm o efeito desejado e não foram ouvidos em suas colocações. Porque é isso, né? Imagina, a mãe é louca, né? Oh, Obrigada. Então, pegando um pouquinho desse bonde, né, dessa nossa conversa, gostaria que a gente fizesse muitas reflexões, né, a respeito de todo esses conteúdos. E então a gente vem falando que o superdotado, a pessoa com altas habilidades, ele, na realidade, ele possui um cérebro diferente, por isso a forma, né, de funcionar e principalmente de se conectar, de fazer interconexões, não só entre as funções cerebrais, mas entre as funções cerebrais e todos os sistemas orgânicos, né? Que não tem como a gente separar a mente do corpo. Então, alguns estudos até dizem que essa assincronia, né, essa diferença de tempo em relação ao desenvolvimento biológico do corpinho e a mente, ela já surge já desde o nascimento, é uma condição genética, tá? É uma condição genética. Então, isso também implica em várias outras questões de dinâmica da família,
né? Porque muitas vezes a gente acaba identificando através do filho, de algum outro parente, né? Então, se a gente se depara com uma criança com muitas questões que levam a gente a pensar, não, a gente precisa, né, fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo. Geralmente isso remete a questões dos próprios pais, né, e muitas vezes a família toda neurodivergente, né? Isso gera toda uma dinâmica diferente de enfrentamento de desafios, dificuldades dentro da própria família, né? Então, a criança superdotada, ela já nasce com tudo é hiper, né? Como a gente pode ver. São muitos estímulos e o cérebro ele faz muitas conexões de uma forma muito rápida e muitas associações, né? Então, desde bebê, a gente pode perceber algumas alterações, digamos assim, algumas questões que chamam a atenção, uma hiperresponsividade, né? Até uma certa resposta a algum estímulo visual ou motor que muitas vezes os pais chegam e, quando eles falam, às vezes, para algum profissional de saúde, a pessoa realmente não acredita, porque pensa, não, não é possível, né? Um bebê com dias de vida ter uma reação nesse sentido, mas sim, de fato, o superdotado, ele tem essa capacidade, né? E aí, conforme o passar do tempo, né, e as fases de vida, a gente vê o quanto essa intensidade, que é o que chama muita atenção, né? Essa palavra intensidade, tudo é muito intenso no superdotado, como isso reflete em todos os aspectos de saúde, de relacionamentos, né? De comportamentos. E nisso ele vai se envolvendo com as pessoas e ele vai se envolvendo com o mundo ao seu redor, né? Então, a gente vê, isso daqui não é uma coisa fixa, né? Não é um conceito, mas são muitas questões que a gente encontra assim, muito comumente, tá? Então, na primeira infância, o que chama atenção, né? Alguns comportamentos, essas respostas emocionais exacerbadas, né? Essa sincronia, ela é muito importante a gente mencionar, porque a criança, ela pode ter uma resposta lógica ou parece demonstrar uma compreensão mais madura para certos pontos e, de repente, está chorando porque derrubou o pirulito no chão. Então, isso explica muito do que está acontecendo internamente, né? Então, há necessidade de se considerar o que se passa dentro dele, né? Não é só aquilo que a gente está vendo, né? Então, a gente precisa também ter essa conexão de entender o que acontece, né, com aquele ser humano, né? Porque as sobrecitabilidades, elas são respostas orgânicas, né, a sensações e ao que chega internamente e externamente, como que ele vai se expressar, né? Como a Vivian bem disse. Então, às vezes a criança está lá, tem um interesse assim, muito intenso em determinados assuntos, pode ser dinossauro, mas pode ser letras, números, ou pode ser assuntos assim, menos usuais. E, infelizmente, pelo reducionismo, pela falta de interesse nas pessoas em buscar conhecimento, precocemente já fazem um rótulo, já julgam aquele indivíduo, né? Já dando um diagnóstico, digamos assim, né? Quando não entra em algum consultório para ser avaliado e sai com mais de 3 diagnósticos, né? Mas em uma única, né, avaliação. Então, a gente precisa conversar sobre essa responsabilidade, né, da repercussão desse olhar, dessa conexão que a gente conseguiu ter, se a gente está conseguindo entender, se conectar e ler aquele ser humano para, né, isso diz respeito às necessidades e às intervenções que talvez ele precisem, que nenhuma intervenção, nenhuma necessidade vai ser uma receita de bolo e muito menos igual para todo mundo, né? Cada pessoa pode ser um irmão gêmeo, mas as pessoas não são idênticas, não têm as mesmas necessidades. Então, o olhar ele precisa ser individualizado, com responsabilidade, né? Então, com o avançar da idade, obviamente, né, a gente tem os desafios aí vindos das questões de aprendizagem,
né, as respostas dos comportamentos e a sociabilização, né? Então, muitas vezes, realmente, por esse julgamento, por falta de conhecimento, as pessoas julgam e rotulam precocemente. As crianças veem muito como transtorno opositor desafiante, TDAH, TEA e outros transtornos do neurodesenvolvimento, sendo que, na realidade, ela tem uma condição neurodivergente, né? Isso não é um transtorno, muito menos uma doença. É a forma como o cérebro dela funciona e é quem ela é, né? Então, conforme a gente vai passando, né, através do tempo, a gente vê muitas questões, né, depois da primeira infância, na adolescência. Então, vocês imaginam que a questão da camuflagem, do masking, né, que hoje em dia a gente conversa um pouco mais sobre isso. Como é que ficam essas questões e as repercussões sociais disso, né? Principalmente para a pessoa, né? O alto senso de justiça, autoempatia. E a gente vê que, no início, a gente pensa basicamente em características do ser humano, como todos os seres humanos. E conforme o passar do tempo, pela invisibilidade, pela não compreensão, não só de outras pessoas, seja no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, em ambientes de saúde, de terapias, mas para a própria pessoa, muitas vezes, como é que fica, né? Essa identificação, esse sentimento de pertencer, né? Porque uma questão muito sensível e muito delicada do superdotado na vida adulta é uma sensação de não pertencimento, de desajuste. A pessoa se sente desajustada porque ela não consegue se encaixar, né? Então, tá aí um paradigma para a gente pensar, né? E conforme o avançar da idade, aquela inflexibilidade, aquela rigidez que faz parte, né, dessa essência, como é que vai virando? Como é que vai repercutir na vida adulta, no trabalho? Perfeccionismo, autocobrança, né? O que que isso vai gerar emocionalmente, né, na vida adulta, né? Assim É, como... é. Ok, ok. Obrigada, Van. Tá funcionando, tá. Então, aí a gente fez esse diagnóstico diferencial com a equipe, teve a neuropsicóloga, teve eu como fono, que foi a peça-chave de achar o TDL nele, não o TEA, que daí não vai concorrer. E ele estava com a medicação toda errada, com uma autocobrança, ele muito bom, muito bom. Ele é, assim, altas habilidades, para quem tem um olhar das altas habilidades. Aí a gente fechou com TDL e superdotação. Com TDL mais altas habilidades e superdotação. E não é TEA. Então, 60 anos, eu falei, nossa, eu estudei pra caramba. Falei, eu vou contestar, e o psiquiatra famoso. Falei, eu vou ligar, né? Vou ligar, né? Caminho humilde, doutor, tô eu aqui, né? Tô avaliando, senhor, né? E deu certo, foi. Daí mudou a medicação, ele fez assim, pô, porque ele estava medicado errado. Muito, né? A repercussão, né, do olhar, o olhar individualizado, né? É, porque as consequências são muitas vezes devastadoras, né? Se não tiver um olhar adequado, né, uma avaliação por vários olhares, através de vários olhares, vários profissionais, né, para se chegar numa, né, numa programação,
das necessidades, né? Se encaixar, né, Rô? Eu não se encaixa. Eu tô aqui, mas, ó, pra mim não precisava estar aqui. Eu quero morrer. Já começa com o papo. Eu não tô me encaixando, a sociedade não é pra mim. Você fala, ok. E Vamos achar o que você tem. E são vários tipos de expressões e são faces diferentes, né? Porque existem aqueles que acabam conseguindo extravasar, ou a gente vê a expressão, né, daquilo que está dentro, e aqueles também que implodem, né? Aqueles que seguram tudo para si e, na verdade, acabam adoecendo, né? Até aparecerem sintomas físicos, chegar no limite do burnout no trabalho, enfim, né? E numa depressão já mais para frente, né? Nessa falta do olhar, da visibilidade e da assistência e do acolhimento, né? Faltando tudo isso, chegando na velhice realmente com transtornos mentais graves, né? Então, voltando para a questão da individualidade, né? Eu queria assim, que a gente pudesse refletir um pouquinho a respeito de como é tênue o limite entre aquilo que a gente patologiza, né? Que a gente menciona como uma doença, um transtorno, e aquilo que é a essência da pessoa, né? Então, é necessário uma reflexão muito profunda sobre isso, né? Porque aquilo que vai ser proposto, aquilo que vai servir de auxílio, aquilo que vai ser direcionado, seja em idade precoce, né? Qual é a repercussão disso? Tem uma vida no ambiente escolar, tem uma vida acadêmica longa pela frente, né? A criança ali que tem aquele potencial enorme, né? Muitas vezes por questões de dificuldade, de alguém poder entender essa intensidade emocional dele, a repercussão, né, mais para frente, na adolescência, crianças vulneráveis, né, crianças em situações precárias, socioeconômicas, né, se tornam mais vulneráveis ainda, né? Então, é uma discussão muito além, né, da saúde, muito além daquilo que a gente fala aqui, né? E também uma coisa para se pensar é onde estaria o motivo das adequações, ou seja, quando a gente pensa num transtorno ou numa condição neurodivergente, muitas vezes as pessoas pensam em um olhar, infelizmente, de consertar, né? Aquilo que precisa de um conserto, aquilo que precisa de uma modificação ou de uma adaptação, ou precisa ser enquadrado em determinado padrão, né? Então, é necessário, né, pensar sobre isso. Será que é o aluno que precisa ser trabalhado para responder adequadamente, né, conforme um padrão estabelecido, imposto? Ou será que a gente poderia fazer pequenas modificações no ambiente ou no olhar daquelas pessoas que convivem com ele e deixar florescer a sua essência, né, para ele se sentir pertencente e conseguir atingir aquele potencial enorme que ele tem, né? E o entorno também é importante a gente se pensar, porque quem cuida, né, os pais, avós, familiares, os professores, né, a gente sabe que são situações assim muito desgastantes emocionalmente, né? Demanda muito emocionalmente. Então, não é assim um mar de rosas, né? Não é tão florido assim essas dificuldades que a gente se depara. E não tendo, né, esse olhar para a individualidade, quem é aquela pessoa, muitas vezes, assim, hoje em dia a gente enche, né, sai com um diagnóstico, digamos assim, porque pode ter a dupla excepcionalidade, que a gente vai comentar mais para frente, mas muitas vezes a gente olha para aquela criança, ou para aquele adolescente, para aquele adulto, e já faz uma proposta de muitas intervenções que vão ocupar muito tempo dele, né? Muita energia mental, mas não está vendo
não está olhando para a pessoa, né? Só está pensando aquilo que precisa ser investido ou melhorado, digamos assim, né? Então, muitas vezes, sobrecarregando também. Então, tem que tomar, né, esse cuidado, ter uma discussão bem responsável entre uma equipe, né, profissional, sempre também sendo bem aberto com os pais sobre as necessidades, né, de também investir em si, né, esse apoio emocional, psicológico, né, entender os seus próprios limites, as suas próprias necessidades, que é uma coisa assim que, independente de ser neurodivergente ou não, é algo que a gente vê necessidade hoje em dia de entender, né, os próprios limites para a gente cuidar, ter mais qualidade de vida, né? E disso vão vir diversas necessidades, né? Então, é só para a gente refletir um pouquinho sobre tudo isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais da dupla excepcionalidade. Eu acho que a gente vai ter que dar uma acelerada, porque tem tanta coisa que a gente quer falar, mas não dá. Eu acho que eu vou pular um pouquinho essa parte do modelo educacional, né? O modelo educacional fala que superdotação é habilidade acima da média, compromisso com a tarefa e criatividade. Tá? E que aí, assim, o que está lá na lei? Educandos que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica, pensamento criativo e produtivo, social, capacidade de liderança, talentos especiais, capacidade psicomotora. Não é isso a definição de talentos, né? Mas é o que está lá. É o que a gente lida com as escolas. E a gente precisa saber que altas habilidades e superdotação é alvo de educação especial, são alunos que precisam ser cadastrados na educação especial, porque eles têm direitos a serem garantidos, que é adequação escolar, plano de ensino individualizado, enriquecimento e adaptação curricular, aceleração escolar, se for o caso, atendimento em salas de recursos, etc. Na prática, não acontece nada disso. Tá? E aí o problema desse desentendimento escolar, como a Roberta bem colocou, é que a gente vai trazendo, de fato, né, para o dia a dia dessa pessoa esse sentimento de inadequação, esse sentimento de que ele não funciona, de que ele está quebrado. Né? A gente escuta eles falarem isso. De que ele precisa saber conversar, de que ele precisa saber copiar do quadro e ficar quieto, porque é isso que a professora espera dele, né? E, de fato, esses indicadores tradicionais da superdotação, que incluem a criatividade, as habilidades e tudo mais, eles não são identificados pelos professores como tais. Por quê? Porque uma criança que tem lá uma criatividade enorme, ela foge do programa, né? Ela exige mais do professor. Ela faz perguntas inconvenientes e por aí vai. A intensidade emocional e a rigidez cognitiva geralmente chega como comportamento opositor. Ele está me desrespeitando. Né? O desinteresse, a desatenção e a agitação psicomotora são sempre apontados como características de TDAH. Gente, eu já recebi encaminhamento de escola que coloca lá: encaminhamos porque é uma criança que possui transtorno do déficit de atenção. Tá? Escola. E, obviamente, eles questionam a identificação. Superdotado? Imagina. Pelo amor de Deus. Lógico, você ficou só com ele na sala. Quanto tempo você passou com ele na sala? Você fez alguma coisa para ele ficar frustrado? Para você ver como ele reage? Queria ver o que você ia fazer se tivesse mais 30 junto. Né? É mais ou menos assim. A gente sabe, né, gente, que a realidade das escolas não é fácil, né? Que os professores estão extremamente sobrecarregados, que eles têm uma rotina de trabalho enlouquecedora, que eles não têm formação adequada a respeito disso, né? Mas, só fazendo um adendo, a gente fez esse convite para virem assistir para um monte de escolas. Tem alguém aqui que é de alguma escola? É professora? Que bom, né? Temos 3, né? Que vocês levem isso adiante, porque de fato é isso, né? E é o aluno que dá trabalho. É o aluno que precisa mudar o material. E aí é mais trabalho para esse professor que já está sobrecarregado, né? E
quando não acontece isso, né? Ah, você sabe fazer? Então vamos levar mais folhinha para casa. Isso não é adequação, né? A gente vai ter um tempinho de perguntas no final, tá? De colocações. Bom, a diferença da superdotação e do talento é que, de fato, a gente não está falando da realização ou da não realização comportamental. Apesar de, né, a realização, ela é uma expressão muito significativa da superdotação. E aí a nossa pergunta precisa ser: por que ela não está aparecendo? Por que ela não está acontecendo? E não de, se não aparece, não é superdotação. É o que nós precisamos fazer para que esse fluxo aconteça, né? Então, a gente fala muito que a superdotação é um espectro, porque nenhuma criança é igual a outra. Nenhuma criança vai apresentar a superdotação igual a outra. Nenhum adulto superdotado é igual ao outro. Até o burnout das pessoas superdotadas é diferente. O luto das pessoas superdotadas é diferente. Então, a gente precisa entender, né? A gente está aí num momento de muita conscientização sobre o autismo enquanto um espectro. A superdotação também é um espectro. Então, não adianta a gente ter aquela ideia lá do menininho de óculos com o livrinho de física embaixo do braço, que não vai funcionar. A Roberta mencionou, né, a questão das famílias neurodivergentes. Então, aquela criança lá que era um bebezinho, que apresentava reações e que a gente achava super bonitinho, nossa, que legal, olha só. Ele tem 7 dias, ele já tem um sorriso responsivo, que bacana. Por quê? Porque essa família é superdotada também, é neurodivergente também. Então, para ela, é tudo a mesma coisa. A gente não consegue perceber que é uma expressão diferente. A gente começa a ver isso quando a gente começa a levar essa criança para socializar, né? E aí não socializa igual os outros, né? Então, como são genéticas, e aí entra o TEA e o TDAH também, a gente precisa lembrar que, enquanto famílias neurodivergentes, é comum essa normalização dos comportamentos, dos indicadores, dos prejuízos, né? Então, até a própria questão assim, nossa, com 2 aninhos já sabe falar isso, aquilo, conta até não sei quanto, faz conta de mais, conta de menos. Que legal, acho que é porque, né, aqui em casa todo mundo gosta muito de estudar, todo mundo gosta muito de, né, assistir coisas legais, né? Então é por isso, é porque a gente estimula. Não, né? E aí a importância do olhar atento e da orientação familiar, porque, de fato, é isso, né? São pessoas que tendem a ser confundidos com tudo. Com TEA, com TDAH, com TAG, com TOD. Adulto chega sempre com diagnóstico de bipolar, né? Ah, ele tem transtorno de humor bipolar. Tá lá tomando lítio há 10 anos e continua não conseguindo se regular emocionalmente, né? A intensidade e a complexidade são os principais pontos levantados nos diagnósticos errôneos, porque intensidade e frequência é base de diagnóstico, né? Então, se fez lá o tique, então né? E um ponto muito importante, tá, gente? Especialmente as crianças superdotadas, mas isso vale para os adultos também, eles podem ter crises emocionais e sensoriais tão intensas que as famílias, de fato, falam, eu preciso levar essa criança para um psiquiatra, porque não dá. Tem alguma coisa errada com ele, né? Ou a pessoa superdotada tendo essas crises, crise sensorial, crise emocional e tudo mais, vai buscar um psiquiatra e não se vendo superdotado, de fato, vai chegar lá e vai dar a lista que o médico precisa para cravar um diagnóstico, né? Isso não quer dizer que a superdotação explica tudo, tá? Por quê? Porque, de fato, a gente tem a associação da condição de altas habilidades com várias outras condições e diagnósticos. Então, a gente tem TEA com superdotação, que é o antigo autista de alto funcionamento. A gente tem o altamente habilidoso, que também é TDAH. Pensa, né? A gente tem as altas habilidades com TDL, que é o transtorno de desenvolvimento da linguagem, e que, gente, geralmente chega como TEA. A gente pega, né? A Michelle citou o caso dela de um paciente de 60 anos, mas a gente pegou um menino também de 19 anos, a vida inteira sendo entendido como TEA. Não é TEA, né? E aí a gente entra num ponto que é assim, enquanto TEA, ele tem um monte de direitos garantidos.
enquanto altamente habilidoso com TDL, não. E aí, o que você faz? Né? Tem as altas habilidades com transtorno de processamento sensorial, que é quase todos eles, né? E aí eu falei de novo do HSD com TDL para mencionar a questão dos direitos, né? E podem existir também os transtornos emocionais comórbidos, né? Como a Roberta bem nos colocou, todo esse desenvolvimento, né? Além da gente falar do maior risco de desenvolvimento de questões emocionais, psíquicas profundas, a gente tem uma vida, né, de invisibilidade, mascaramento, inadequação, dificuldade de relacionamentos, e aí vai mesmo. É TAG, é TOC, é transtorno de humor bipolar, mas é comórbido, tá? A superdotação vem primeiro, né? E o diagnóstico diferencial, ele é um BO danado, porque quando a gente tem a superdotação, a gente tem uma alta funcionalidade dessas pessoas. Então, uma coisa mascara a outra, né? Então, assim, porque tem uma dupla excepcionalidade, não aparece tanto a superdotação, e porque tem a superdotação, não aparece tanto a dupla excepcionalidade. Então, a gente fica lá, de fato, tendo que quebrar a cabeça e entender essa pessoa. Por quê? A relevância, né, do quanto que essa pessoa consegue aplicar aquilo que ela tem, que ela aprende, a capacidade de generalização, a intensidade emocional, de fato, ela vai passar na frente de muitas dificuldades. A gente brinca que são dois vetores, né? Cada um puxa para um lado e a gente meio que anula as coisas ali, dependendo da situação, né? E é muito importante, né, essa questão da maior funcionalidade, mascarar, e a carência de profissionais devidamente especializados e treinados nesse olhar. Por quê? Não é só a falta de individualização do olhar. A gente tem muitos profissionais que são muito humanos, que são muito individualizados, que atendem com muito cuidado, com muito carinho, mas eles não conhecem a superdotação dessa forma, porque a gente está pautado no modelo talentista, né? Então, de fato, essa pessoa não sabe o que é superdotação. Ela não sabe de tudo isso que a gente está colocando aqui, para poder colocar isso no pacote a olhar tão detalhadamente para aquela pessoa. E é o que a gente vem falando, assim, o quanto que precisa se falar sobre isso, né? Rô, vai contribuir com a gente vai até que horas? Voltando a falar um pouquinho da dupla excepcionalidade, que é quando, juntamente com a condição de altas habilidades, a pessoa também tem um transtorno, né? Do neurodesenvolvimento, enfim. A gente tem, como a Vivian mesmo falou, esses dois vetores, né? Muitas potências das altas habilidades podem se contrapor ou até mesmo, entre aspas, compensar algumas dificuldades daquela pessoa, por exemplo, que tem um TDE, que é o transtorno de desenvolvimento da linguagem, e altas habilidades. Então, a criança, às vezes, ele não necessariamente ele vai demonstrar ali alguns atrasos nos marcos, né, da aquisição, né, da fala, por exemplo, ou mais por conta das altas habilidades, né, que acaba contrabalanceando. Mas essas compensações, por exemplo, o TEA com altas habilidades, né, ele aprende como responder socialmente, né? Então, essas compensações têm um preço alto, né? Que são as sobrecargas. Então, o TDAH com altas habilidades, que também pode ter questões sensoriais, tem muitas questões nas funções executivas, né? Que são funções cognitivas que vão estar alteradas ali para poder executar alguma tarefa, mais as pressões sociais, mais o esforço constante, 24 horas, para estar correspondendo às expectativas ou produtividades, ou executar tarefas exatamente como elas são solicitadas, né? Existe um esforço 24 horas e acaba gerando facilmente as sobrecargas, ansiedade, depressão, doenças, alterações fisiológicas, né? Então, é muito importante se considerar e, do ponto de vista profissional, buscar esse conhecimento que, infelizmente, assim, ainda não é
tão estudado, ainda não é tão muito menos difundido, né? Porque a gente não consegue ter um olhar e, digamos assim, fazer até mesmo um diagnóstico se não tiver conhecimento. Então, se a gente enxergar, né, num campo muito pequeno e não abranger, não aumentar esse campo visual, a gente não vai conseguir diferenciar uma coisa da outra. Então, é muito importante o aprofundamento, conhecimento sobre várias outras condições, né? Independente se é uma questão neurodivergente ou se é um diagnóstico ou um transtorno. Essa é uma fala que a gente sempre faz, né? Assim, as pessoas que trabalham com TEA, especialmente, elas conhecem TDL, né? Precisa conhecer, porque estão ali, ó, são muito parecidos na apresentação, né? Mas se não conhece o TDL, é TEA, né? Que é o que a gente domina mais, que a gente tem mais estudos e tudo mais. Então, é isso, né? Nem sempre é só falta de boa vontade, às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? E aí, a identificação, ela se torna uma condição essencial para a orientação parental e escolar. Por quê? A gente tem lá a história assim, a identificação é feita pela escola, disse Alice no País das Maravilhas, né? A gente tem documentos, formulários do MEC de identificação de crianças superdotadas na escola. Nunca vi, tá? Nunca chegou para mim uma criança que a escola encaminhou. Quer falar mesmo? Ou é feita pelo teste de inteligência, QI 130 ou mais. Isso é o Sérgio Malandro e o Tiririca que falam também, né? Que isso também não é assim. Quando a gente fala de identificação e de uma avaliação, a gente precisa falar da perspectiva psicoeducacional, da perspectiva neuropsicológica, por quê, né? Psicoeducacional vai entender como essa pessoa aprende, né? Qual é o mecanismo do aprendizado dela. Neuropsicológica vai falar das funções executivas, atenção, memória, controle inibitório, por aí vai. E a multidisciplinar vai olhar para todas essas outras questões. Tem um atraso de fala? Tem, né, alguma outra questão que a gente precisa colocar nesse pacote para entender e para saber diferenciar uma coisa da outra? Então, assim, hoje, infelizmente, a gente chega, né, no diagnóstico de altas habilidades, na maioria dos profissionais, por exclusão de critérios. Então, assim, ó, não chegou nada lá, tudo que eu olhei lá no DSM, no CID e tal, não sei o que, nenhum é. Então tá, então vamos falar, vai. Pode ser, né? Nunca vem lá no laudo bonitinho de que, né, é uma identificação de altas habilidades de superdotação. E a gente tem um dado científico muito fácil para os profissionais olharem, né? A discrepância nos resultados dos testes. Então, você pega lá um teste de inteligência que qualquer neuropsicólogo sabe aplicar, quer dizer, mais ou menos, mas, né, teoricamente, qualquer neuropsicólogo sabe aplicar, e você vê lá que, sei lá, o QI total deu na média, mas o QI verbal está lá na casa do chapéu, e a memória operacional está ruim. Por que o QI total deu na média? Então, não adianta eu olhar para um número de QI, eu preciso entender como essa pessoa funciona de fato. Como que é a velocidade de processamento dela. Porque se eu processo tudo muito rápido, a minha memória de trabalho vai ser ruim. Não tem como, né? É muito treino, muito desenvolvimento, muita reabilitação de função cognitiva para dar conta, né? Isso vale também para as avaliações dos adultos. Que aí dá lá um QI de 109, tá cravadinho lá na média, né? De 100 a 109, 110. Ah, não, não é superdotado, porque quem está na média? Isso não fala nada para a gente. A atuação interdisciplinar, também acho que é importante a gente focar que não é todo superdotado que tem tantos problemas, mas é a maioria, tá? Mas tem aqueles superdotados que são bem relacionados socialmente, se dão super bem na escola, que vão surfando na onda mesmo. E aí não tem necessidade de você colocar a criança na terapia. Ah, porque ela é superdotada, ela precisa fazer terapia? Não, né? Porque ela é superdotada, ela precisa fazer fono? Não. Se ela não tem nenhuma questão, né, nesse sentido. E quando necessário, entender qual é a prioridade, como a Roberta bem colocou. Porque a sobrecarga é um ponto importante. Às vezes, a orientação que eu dou para os pais é: vamos diminuir a carga horária.
Vamos tirar da terapia? Vamos colocar para jogar bola, que lá ele vai ter que se relacionar com outras crianças, né? E a gente vai fazendo orientação parental para dar subsídio para essa família levar isso adiante. E, de fato, né? Trabalho em equipe, realmente integrado, para todo mundo estar falando a mesma língua. Mas a gente tem um ponto importante, né? Que é essa dificuldade na garantia de direitos na educação, mas também na saúde. Porque um laudo de superdotação não te garante, pelo plano de saúde, 40 sessões de terapia por ano, né? Você tem que ter um CID. E aí, que CID põe? Né? Ah, vou pôr um CID de ansiedade. É mentira, né, gente? Mas é assim que a gente consegue hoje garantir direitos. Mi? Bom, vou falar um pouquinho da fono, né? Da contribuição da fono. Então, eu dividi em linguagem oral, linguagem escrita e seletividade alimentar. Porque a gente vê muito em crianças superdotadas essas três questões que chegam para a fono. Então, a linguagem oral, ela possui muitas particularidades. É diferente você avaliar uma criança que tem superdotação de uma criança típica, né? Típica, né? O desenvolvimento difere muito. Então, a organização do discurso é de uma criança mais velha. Então, aquela criança que consegue fazer uma narrativa boa, ela organiza, se ela está bem organizada corporalmente. Diz que terapia ocupacional é muito importante, porque regula o corpo dessa criança, a linguagem é poder. Primeira coisa, a linguagem é poder. Nós falamos, tem que organizar no cérebro. E para falar motoramente. Então, é um processo muito difícil a fala. E a alimentação. Então, a fono fica com o supra-sumo ali das questões mais difíceis do ser humano, fala e alimentação. E aí vem a superdotação, para complicar tudo. Porque daí você fala, meu, eu estudei na faculdade, fala, alimentação. E a superdotação vem para bagunçar tudo isso. E é bem isso, bagunça mesmo. O cérebro da criança não se organiza. Então, a gente tem que ter uma criança organizada. Aí o discurso flui muito. Ela consegue te contar detalhes do que ela faz. Eu falo, nossa, eu perdi. Ela conta, eu falo, viajei na maionese. Volta. Daí eles falam, tia Mi, é assim, assim, assim. Fica brava comigo. Porque a riqueza de detalhes da organização é muito boa. De uma criança de 2 aninhos. Consegue te contar várias coisas. Tem ali a história é elaborada com mais detalhes. O vocabulário é muito amplo. Então, xilofone, o que é isso? É um xilofone, a criança, né? Porque todo uma gama, eu consigo elencar várias palavras assim, muito difíceis que as crianças falam, que eu falo, como que ela sabe isso, né? Como ela sabe? Porque ela é superdotada, né? Da minha cabeça. E aí eu indico para a Vivian vários que eu atendo como fone, eu falo, rasgo meu diploma, corto meu pulso se essa criança não é superdotada. E todos que eu encaminhei, né? Então, assim, fono, um psico ali, tendo essa interdisciplinaridade, você vê que é uma criança diferenciada. Tem um vocabulário amplo, então, e questão semântica e fonológica é muito difícil para eles, então, entender o significado. Questão semântica, você coloca ali uma associação, é difícil eles fazerem o significado de uma coisa estar ligada à outra, essa associação fácil. Então, por isso que vem a sincronia. Ao mesmo tempo que sabe muita coisa, a associação básica às vezes se perde, não consegue fazer. E a consciência fonológica também é difícil. Então, são crianças que às vezes vêm com troca fonêmica, que não consegue fazer algum som na fala. Rima é ruim. Até quando está cantando musiquinha, às vezes a criança se perde na música. Fui no mercado comprar café, daí pisou na minha mão. Não, é no pé. Então, assim, não faz a riba normal, assim. Então, ela se perde, porque a cabeça está lá. Então, a formiguinha pode pisar no pé, na mão. Não é, tia, não pisa, não faz na coxa. Daí elas explicam. Por que que foi na mão? Porque foi no pé, foi na mão, foi na coxa. Então, o processo é esse, né? Então, assim, a rima é ruim. Não consegue fazer rima. Da escola fala, tá muito defasado na consciência fonológica. Daí você fala o vocabulário lá no topo. Vocabulário de muitas palavras, né? A facilidade, então, é gramática e o vocabulário. É, permite, assim, oportunidades para compensar e mascarar. Então, muitas crianças têm dificuldade de alfabetização, muitas superdotadas, mas mascara com o ganho que ele tem na gramática e no vocabulário. Então, eles são bons, e aí mascara. Pode. A linguagem escrita, eles iniciam, né, o processo de leitura precoce. Então, tem um paciente que está lendo muito bem, super bem. Apresenta um nível avançado de habilidades de codificação,
compreensão de leitura e interesse nos aspectos linguísticos. Então, é aquela criança que brinca com a... Sabe a onomatopeia que a gente faz? Ah, a vaca faz mu. Eles ficam brincando com o som da palavra. Nossa, brinca com a sonoridade. Nossa, Letícia é um nome bonito, Letícia. A gente não fica prestando atenção nas nuances, né? Então, como são detalhes, eles prestam atenção nesses aspectos linguísticos bem peculiares, né? Elas são diagnosticadas com altas habilidades e podem mascarar outros problemas, então, né? Por conta de tudo isso. Elas constroem e compreendem ideias inesperadas para a idade. Então, são aquelas crianças que a gente faz um repertório completo de uma nave espacial, de uma história muito completa, muito pequenininha. Então, a gente consegue ter esse processo e daí ajuda na alfabetização. Então, eles mascaram, mas tem muitos que têm dificuldade na leitura também. E agora, a seletividade, então, foi o que a Vivian Roberta colocou, a sobreexcitabilidade sensorial. Isso é muito importante. Elas são desorganizadas, porque sensorialmente não liga as coisas ali, né? O sensorial, eles têm sobrecarga sensorial. Então, adulto, quando vai num show que tem muita música, eu sou assim, eu quero sair, tá muito barulho. Então, sobrecarga sensorial, eles sentem isso o tempo todo. Então, assim, tá na escola, é muito ruído, muito barulho, eles vão se desorganizar. Então, é aquela criança que não para. Quando a gente pega seletivo alimentar, é isso, né? Eles são rígidos, eles sabem o que eles querem, e eu não vou comer isso. Você tem que ter todo um processo para falar, olha, aqui a gente vem experimentar, eu não vou te forçar a fazer nada. Então, é o primeiro passo. Você vem experimentar, eu não te forço. Mas você tem que pelo menos experimentar, ver se gosta e não gosta. Daí você pareia com eles. A tia Mi não gosta de um monte de coisa que eu não como, tudo bem. Mas você não vai cuspir no prato. Daí eu ensino até boas maneiras. Você pega um papelzinho, você faz assim e cospe. Tá tudo bem não gostar de alguma coisa. Tudo bem. Daí você valida eles. Ah, então eu vou topar provar, porque eles entendem que eu também não... Então eu faço desafios do que eu não como. Daí traz na sessão que eu não como. Ai, tampa meu olho, vamos fazer um desafio. Vai, eu topo. E é coisa que eu não gosto. Ah, não gostei disso. Então a gente pareia com eles e tira um pouco, quebra essa rigidez comportamental, rigidez da terapeuta, porque assim, eu vou lá, vou ter que comer, que saco eu vou comer. Então, não é toda sessão que eu faço comida, não é toda sessão que tem alimentação, tem sessão de conversa, tem sessão lúdica, e tem várias coisas que a gente faz com a seletividade. Então, apresenta intensos estados de ansiedade, então a ansiedade está lá. Só de falar que tinha uma menininha que falava, hoje eu vou na tia Michelle, chegava lá, eu não quero comer nada. Foi um processo de 2 meses para falar, tá bom, você tá vindo aqui para a gente conversar, tá bom? Daí ela falou, a gente só vai conversar, não vai comer nada hoje? Você fala, mas caramba, você não queria comer, né? Daí começa, tá aí que eu experimento, né? Daí que eu experimento. Então, o processo é leve. Eu acho que tem que ser uma coisa leve, porque quando se trata de alimentação é muito peculiar. Então, tem gente que não come comida japonesa, não pode ver o sushi. Eu amo sushi. Então, é muito peculiar, né? Tem paladar, tem cheiro, tem sistema sensorial. Então, tudo antes da boca. Então, é tátil, é cheiro, é olhar para a comida. Então, tem todo um processo sensorial envolvido, né? Então, assim, intenso estado de ansiedade, que podem ser apresentados como medo. Então, eu tenho medo de comer. Então, eu não quero comer, eu tenho medo. Aí, para você entender o que é esse medo da comida. Então, tem os sentidos mais aguçados. Então, fala de detalhes do gosto. Não, mas isso tem um gosto de... Me pega aquele gosto e fala, nossa, nunca pensei que podia ter esse gosto. Mas verdade, você está certo. Vamos lá, vamos experimentar, ver se tem esse gosto. Aí é muito amargo, muito azedo. Então, é tudo muito. É hiper, né? Tudo é muito. Tem sensibilidade no tato, no cheiro e na textura. Então, são crianças que têm, geralmente, TPS, que têm transtorno do processamento sensorial, que aí vai para a alimentação. Então, é um trabalho com TO e fono, porque aí é um processo de voltar a ter o prazer, a querer comer. Então, são crianças que também mostram sensibilidade a certos tipos de gostos, texturas ou cheiros, ao ponto do incômodo ser tanto que gera irritação e desregulação. Então, a fono, que pode trabalhar sem ter esse conhecimento, a criança fica desorganizada na sessão, você perdeu. Porque assim, eu não quero comer, entra no medo, começa a fazer inferências assim, que você vê, e vai no processo. Então, você perdeu tudo. E a alimentação é uma coisa muito assim, se forçar, se fazer alguma coisa, você perde a criança. Então, é muito particular, assim, eles desregulam mesmo. Então, até nesse processo, por isso que são sessões de conversa, a gente não vai comer no primeiro momento, é um processo. Eu falo para os pais, olha, vai ser um processo. Então, é um processo. Em algumas situações, eles mostram-se resistentes à mudança. Então, assim, eu só como a batata, daí surge como TEA, né? Rígido na alimentação, tem seletividade, é TEA, porque só come a batata do McDonald's. Não come, da tal marca. Eu só como tal marca. Eu só como desse jeito.
Então, é a gente tentar a fono, junto com os pais e contato com a escola também. Falar, olha, no lanche, vamos oferecer. E tem também a coisa que, por exemplo, a criança é assim, a mãe valida só isso. A minha mãe com a minha sobrinha estava falando, ela só come mamão. Eu fui outro dia, deu melão, ela amou melão. Daí minha mãe falou, nossa, ela não comeu melão. Eu falei, mãe, você deu para ela provar? Ela só come mamão. Porque a mãe é assim, é mais fácil. Eu vou levar de lanche, o que come? Mas não dá oportunidade de experimentar, leva no lanche, vai que coma. Então, assim, oferecer a oportunidade é do adulto, porque a criança tá ali, ela é uma esponjinha, ela vai. Então, assim, só come mamão. Falei, mãe, comeu melão comigo, comeu melancia. Nossa, porque você é fome. Não, porque você não deu para experimentar. Então, esse processo da seletividade com as habilidades é muito difícil e muito prazeroso e legal em ver o resultado final, porque é difícil. É assim, cada criança é uma, é particular, mas é prazeroso ver que eu gostei disso. E levar o repertório, né? Só come com a tia Min. Então, a mãe entra às vezes na sessão porque só come comigo. Eu só vou comer lá com a tia Min. Então, a mãe entra. Vamos lá, agora você vai comer com a sua mãe aqui dentro, vamos pôr para casa. Daí, fazer essa generalização do ambiente. Come só comigo, come em casa, come na escola. Vai no restaurante, comeu, pronto, muito bom. Né? E trabalha com recompensa, eu sempre faço recompensa. Então, o tempo todo conversando com a criança, muito bem. Tia Minha, eu comi tal coisa. Muito bem. Então, a gente faz todo um processo lúdico, né? De eu estar feliz por ela estar. Então, eu falo, o mérito é seu, você que tá, olha que legal que você está comendo. Daí ele se sente, né? É muito legal, prazeroso. Que a Mi faz muito bem, assim, e é uma grande sacada com os superdotados, que, assim, eles adoram estar no controle, né? Então, se você falar assim, né? Teve um dia que eu estava em casa, minha filha falou assim, eu não vou comer sopa. Cretina, eu tinha feito a sopa para todo mundo comer. Eu não vou comer sopa. Falei, tá bom. Servi a sopa, falei, ó, a sopa não tá no seu cardápio, tá? Adivinha se ela não queria comer a sopa. Né? Que é isso? Né? Eles têm que estar no controle. Então, quando a Michelle fala, não, hoje nós não vamos comer, nós vamos conversar. Mas eu vim aqui para conversar? Como assim eu vim aqui para conversar? E aí tem um detalhe, as crianças que estão na clínica e que não são pacientes de seletividade alimentar ficam desesperadas para entrar na sala dela, porque tem comida boa lá. É muito engraçado. Então, para a gente terminar, né? Que a gente já está aí avançadinho na hora, eu queria deixar algumas reflexões sobre a nossa parentalidade ou a nossa prática profissional, seja ela qual for, né? Há momentos em que você tem dúvidas sobre o diagnóstico do seu filho, ou o seu. Surpreende a forma inusitada de raciocínio e de entendimento. Apesar das limitações, vai além das crianças da faixa etária em áreas diversas, ou vai além dos colegas de trabalho, né, e dos pares que trabalham. É capaz de fazer o que é mais difícil e tem dificuldade no que é mais fácil, que é o que a Michelle estava falando em relação à linguagem escrita, né, as rimas e tudo mais, é isso. Às vezes a gente vê a criança fazendo uma conta de multiplicação daquilo que ela podia fazer só uma conta de mais. É mais fácil. Não, mas eu faço assim. Né? É profundo, intenso, sensível e rígido. Não é facilmente convencido? Os argumentos têm que ser óbvios. Quanto mais firme a nossa conduta, pior a resposta. Esse eu acho que é um grande ponto da mudança de parentalidade e de atuação profissional, né? Se a gente não tiver flexibilidade, se a gente achar que a gente vai chegar lá e entuchar a nossa parte, não funciona, né? Isso, de fato, quando a gente vai respondendo essas perguntas, dá para pensar sobre superdotação, tá? E essa é a cara da superdotação, né? Diferente lá daquele nosso slide do começo, a cara da superdotação é isso, assim, ó. Emburrados, irritados, bravos, fazendo estripulia, dando pirueta o tempo inteiro, explorando tudo, são muito exploradores, né? E se a gente for passar isso para a vida adulta, não é muito diferente também, né? É que a gente aprende o que é esperado, o que a gente pode fazer ou não em alguns ambientes, mas aquilo, né? O que a gente faz quando ninguém está vendo? Aí fala um pouquinho disso para a gente, né? Que essa é a cara da superdotação. Então, para terminar, a gente trabalha no Otimia como observação ativa de indicadores nos casos que já estão sendo atendidos, então é isso, né? Michelle chega lá para mim e fala,
Nossa, Viviane, tem um caso lá que eu tô atendendo, eu acho que você precisa dar uma olhada, né? Ou eu chego para ela e falo, Mi, tem uma criança que tem lá uma questão importante que acho que você vai poder colaborar. A orientação familiar, ela é um grande pilar. A gente não faz trabalho nenhum sem orientação familiar. E quando eu falo orientação familiar, eu não estou falando só de criança, né? Quantos casamentos, quantos relacionamentos, né? Quantas coisas a gente precisa também trabalhar com orientação, porque são pautados na neurodivergência. A intervenção precoce é o melhor dos mundos, sempre, em todas as condições. A identificação multidimensional e diferencial, ela também é longitudinal, a gente também acompanha, né? Então, a gente começa numa premissa e nem sempre essa premissa se confirma. A atuação interdisciplinar conectada e supervisionada e multiambiental. Não adianta funcionar só no consultório. Tem que ir para casa, tem que ir para o consultório, tem que ir para a escola. Então, a gente fala do olhar atento, da orientação familiar, intervenção precoce, atuação interdisciplinar e multiambiental. E a capacitação continuada, né? Pelo amor de Deus. Muito obrigada. Eu queria agora saber se alguém tem alguma questão, alguma colocação, se alguém... Olha lá, já temos. Olá, boa noite. A princípio, eu conversei com ela no início, né? Desculpa o seu nome, Vanessa. Eu tenho percebido assim, queria saber com relação ao que vocês falaram, verdade ou mito. A pessoa que tem uma habilidade, como uma superdotação, é uma verdade que eu percebo assim que ela não consegue se centralizar numa coisa só. Ela fica na vida adulta, você vê que é extremamente inteligente. Eu tenho isso com relação ao meu irmão. Ele passou por 3 faculdades, ele legou as 3 faculdades, ele jogou tênis, daí agora ele montou uma loja, fechou a loja, passou no banco, saiu do banco, entendeu? Então é uma situação que eu vejo, e hoje ele é motorista executivo e está feliz. A gente vê que ele tem uma habilidade maior, não menosprezando, mas a gente vê que ele tem uma grande habilidade, só que ele está ali. Estou bem, estou feliz, e isso eu percebo em outras pessoas que eu conheço, e eu queria saber de vocês, na parte científica, se isso é um mito ou se acontece realmente com as pessoas que têm a superdotação. Essa é uma realidade presente o tempo inteiro, né? Porque uma grande característica dos superdotados são os múltiplos interesses, assim, né? Então, aquilo que eu brinquei, começa a fazer natação, cansa, começa a fazer não sei o quê, cansa. E o adulto, especialmente o adulto que não foi identificado ao longo da vida, que não foi trabalhado nesse sentido para também canalizar um pouquinho das forças, das potências, a gente vê que isso acontece o tempo inteiro, porque nada é bom o suficiente para que ele se fixe naquilo, né? Por outro lado, eu acho que isso também é uma questão muito social, né? Porque a gente tem esse entendimento de que a pessoa tem que fazer uma carreira única, que ela tem que se aposentar naquela carreira que ele se formou e tudo mais. E a norma para o superdotado, né, nem sempre é o melhor caminho, né? Então, de fato, são muitas curiosidades, são muitos interesses, e ele vai navegar por vários ambientes aí. Eu não sou como professora, acho que tem. Ah, você vai gravar. Ah, tá bom. E às vezes acaba até não é menosprezando, se diminuindo. Os outros veem como essa possibilidade e a pessoa fala: ah, eu não quero ser o melhor, eu poderia ser o melhor da sala, mas eu estou bem aqui no meu cantinho. Então, isso também é uma característica de quem tem altas habilidades, superdotação. Pode ser, vir a ser. Além dos múltiplos interesses, né, tem uma visão assim talvez mais ampliada, uma visão diferente, uma forma diferente de resolver as coisas, né? Então isso nem sempre gera uma, digamos assim, uma reação, uma resposta positiva, a depender do ambiente de trabalho, a depender das outras pessoas, né? A depender ali dos relacionamentos interpessoais dentro daquele sistema de trabalho. Então, a pessoa principalmente não identificada, ela se sente o tempo todo não pertencente àquela situação, ela se sente errada, né? Ela sente que ela é diferente e não muitas vezes ela questiona, né? Porque
a autocobrança e o perfeccionismo começa nela mesma, né? Essa relação, essa cobrança e perfeccionismo sobre ela mesma. Então, ela é a primeira pessoa que acaba duvidando mesmo da sua própria condição, do seu potencial. Boa noite a todos, eu sou o Leandro. É, eu tenho suspeita de superdotação, mas eu não tenho a menor dúvida que eu sou superdotado. A me conhece uma infinidade de habilidades que eu tenho. A maior das minhas altas habilidades é de aprendizado. Eu aprendo absolutamente qualquer coisa que eu quiser. Eu aprendi a falar inglês em um mês vendo televisão. Eu aprendi uma nova linguagem de programação em 2 horas. E eu tô, tipo, muito acostumado com essas coisas. Mas primeiro eu vou fazer a pergunta que a minha esposa queria fazer, porque ela não gosta muito de falar no microfone, essas coisas assim, que é quais são os sintomas de exclusão em relação ao autismo e à superdotação? Que a superdotação é uma condição, né? Ela não é um transtorno. Então, todas essas características que a gente falou, a pessoa ela nasceu assim, né? Ela tem um funcionamento e um processamento e uma forma de aprender que são totalmente peculiares. E isso se transpõe para todos os ramos de vida, né? Porque é quem ela é. Agora, a pessoa com transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, ela tem uma causa biológica, né, também muitas vezes hereditária, né, muitas vezes genética, né, digamos assim, e dentro dos transtornos, ela vai apresentar algumas disfuncionalidades específicas e que tem que ser preenchidos alguns critérios para se chegar, né, a esse diagnóstico, né? Então, se a gente for olhar só por perfis sensoriais, só por comportamento, né, a gente não, assim, é super comum fazer essa confusão, né? Então, por isso que a avaliação criteriosa precisa ter vários olhares, né? Não é só apenas um olhar, porque às vezes o limiar, dependendo do nível de suporte, é bem difícil de ser feito essa distinção, né? E principalmente pelo fato de também poder acontecer do autista ser superdotado. Então, a gente vai ter mais dificuldade em observar algumas características ou algumas dificuldades que são muito mais fáceis de notar em um autista que não tem a superdotação, né? Então, assim, como a gente sempre diz, não tem como você fazer uma receita de bolo, um checklist. A gente realmente assim, precisa, primeiro, olhar se a pessoa já chega com várias hipóteses diagnósticas, vamos e todas essas hipóteses diagnósticas, vamos olhar para a essência daquela pessoa, como que ela funciona, como que ela, né, como que ela convive, como que ela pensa, e aí, através disso, ver todas aquelas possíveis dificuldades, aquilo que está impactando na vida dela. Às vezes, a pessoa autista, ela está bem, né? E muitas vezes o superdotado ele pode estar muito mal, né? Em vários aspectos da vida dele. Então, um diagnóstico ou até mesmo, digamos assim, um rótulo, ele não pode definir, sabe? Nenhuma questão de capacidade, né? Nenhuma questão de funcionalidade, muito menos quem é aquela pessoa. Cada pessoa é única. Então, só um olhar, assim, vários olhares, né, para a essência, para a gente conseguir realmente definir. Mas existem vários pontos que são presentes e podem ser muito confundidos se quem estiver avaliando não tiver o conhecimento das duas condições, né, para não saber diferenciar. Inflexibilidade. A inflexibilidade cognitiva é uma coisa que marca muito, porque até em TEA mulheres é uma das condições que a psiquiatria usa que realmente o TEA é muito inflexível, né? Então, assim, é aquele conceito enraizado. É o que a Rô falou, é funcionalidade. Então, a gente entender
que nem o que a gente avaliou de 19 anos, ele não tinha inflexibilidade cognitiva. Então, assim, foi uma coisa que eu me perguntava, ele não tem flexibilidade cognitiva, ele muda de coisa, ele não é aquela coisa regradinha. Então, eu acho que é um ponto para a gente começar a pensar, talvez, em flexibilidade cognitiva, talvez. Eu acho que talvez, para além daquilo que está sendo visto, está sendo manifestado, né, está sendo expresso, a gente tem que pensar na causa, né? Então, por exemplo, o porquê dessa inflexibilidade, né? A pessoa é muito rígida, ela quer fazer as coisas sempre daquela forma. É uma forma dela ter uma previsibilidade, ela se sente confortável sempre fazendo para não ser pega de surpresa, né? Ou aquilo regula ela emocionalmente, ela fica mais calma porque ela sempre repete as mesmas coisas. É uma questão de um comportamento ritualístico, né? Ou tem uma função, né? Então, assim, por isso que uma avaliação breve, né, em curto prazo, assim, muito rápida, muito dificilmente a gente vai conseguir ter um olhar adequado para aquela pessoa, mas tem muitas características que são comuns. O que está gerando, né, essa expressão, a causa que é diferente. Obrigado. É, deixa só aquele tá querendo muito falar aqui, falar. Beijo. Cami. Oi, Benji. Olha quem está aqui falando com você aqui da frente. Olha aqui. Oi. Tchau, tia. Lindo. Você está com comportamento exemplar. Parabéns, viu? Parabéns, Benji. Benjamin. Oi, Benji. Beleza. Fala, obrigado. Obrigada. Pronto. Uma outra coisa é a seguinte: eu sempre me senti, basicamente. Espera só um segundo, filho. Só um pouquinho. Assim, quando eu era criança, eu comecei a andar, falar, comer de garfo e faca com menos de 1 ano de idade. Com 2 anos eu sabia ler, com 3 anos eu sabia escrever. Sempre tive uma habilidade muito grande de desenvolver habilidades muito facilmente. Nunca tive essa dificuldade, foi uma coisa muito simples para mim. Na infância tinha muito também da questão da assincronia, onde me falavam assim: nossa, você é tão inteligente, como que você não consegue fazer isso? Que é uma coisa totalmente de senso comum, como se eu fosse retardado ou arrogante, entendeu? Sofri pra caramba com esse tipo de preconceitos. Sempre me senti uma Ferrari com limitador de velocidade andando no meio da cidade de São Paulo, no trânsito, só cheio de lombada, entendeu? Basicamente a vida. Essa é a definição perfeita da sincronia. Muito obrigada. Não, é bem isso mesmo, porque a vida inteira eu me senti assim. E uma das coisas que eu queria perguntar é o seguinte: o que que eu posso, levando em consideração que meu filho também seja superdotado, aplicar para que ele não tenha esse tipo de sofrimento? Eu li uma palavra em relação ao que a Vivian estava falando, que é o seguinte, é da metacognição, né? Eu acredito que, eu faço a pergunta, eu mesmo já meio que, mas tudo bem. Mas eu acredito que a metacognição seja um dos melhores caminhos, eu não sei se existe alguma outra coisa ou se eu estou certo em relação a isso. Eu acho que a metacognição ela é um bom caminho se você, enquanto pai, né? Se vocês, enquanto pais, estimularem a metacognição nele, né? Eu acho que a maior entrega que a gente pode ter para os nossos filhos é, de fato, ajudá-los a se instrumentalizar para lidarem com um mundo que não mudou muito desde a sua infância, né? Se mudou, mudou um pouquinho para pior, né? Então, assim, de fato, é ajudá-lo a entender que quem ele é, que isso não tem, que ele não está quebrado, que ele não é errado, que ele não tem que se colocar em nenhuma forma e que vocês, pais, né, estão ali dispostos a oferecer para ele esse acolhimento, essa validação e esse suporte para que ele desenvolva quem ele é, né, para que ele se desenvolva na potencialidade dele, né? Eu acho que essa é uma das principais mudanças de parentalidade que a gente precisa oferecer para as crianças superdotadas. Porque se os pais fazem a pressão para que esse filho se encaixe, para que esse filho tenha, né, a conduta adequada, esperada aos dependentes ambientes e tudo mais, nós somos os primeiros a não aceitar a essência superdotada dessa pessoa, né? Então, quando a gente valida e quando a gente acolhe, a gente oferece caminhos também, tá? Mais alguém tem alguma questão? Acho que Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, a Vanessa vai expulsar a gente daqui.
Ela levantou primeiro, Vanessa, a de cachecol e depois a vermelha. Ah, tá bom. Boa noite. A minha dúvida é em relação à neurodiversidade no adulto de uma forma geral. Hoje em dia nós temos, ainda bem, né, vários recursos que estão aumentando, voltado para o público infantil, infanto-juvenil. Mas eu queria saber de vocês como vocês orientariam, de uma forma geral, o adulto neurodivergente com qualquer uma dessas questões ou dessas combinações a encontrar orientação e ajuda, porque, por exemplo, eu me dedico muito a isso e ainda sinto muita dificuldade para tirar dúvidas básicas, como, por exemplo, plano de ensino individualizado no ensino superior. Na universidade ninguém sabe responder, na internet você procura muito pouco que se encontra, e então muitas vezes assim, a gente vê muita coisa sobre crianças, ainda bem, acho muito importante, mas que dica vocês dão para informação relacionada a direitos, a, a recursos e, claro, né, como vocês mesmos disseram, hoje a gente tem uma carência de profissionais capacitados, então já é difícil achar, e é claro que consultar esses profissionais ajudam muito, mas se existe algum lugar, alguma forma, algum norte para conseguir pelo menos receber essa orientação de quem procurar, como procurar, porque ainda é muito difícil, né? Então, Pergunta de vestibular, a tua. Né? Eu acho que assim, em relação às adequações de plano de ensino individualizado, né, dos direitos em relação ao ensino, a gente sabe que a legislação ela é válida desde a educação infantil até a educação superior, pós-graduação e etc. E isso que você vive na educação superior não é muito diferente nas escolas de educação infantil, fundamental e etc., porque muitas vezes. eu sou professora, eu sei. Então, muitas vezes a gente também tem que trazer a orientação para a escola, né? E é por isso que é tão importante que você tenha uma equipe também para falar por você, que você tenha alguém também para, de uma certa forma, te sustentar em orientações para poder chegar onde você precisa. E eu acho que assim, eu acho que a melhor forma de você entender que profissional que pode te ajudar, né? Eu acho que depende da necessidade, mas eu sugeriria um psicólogo que vai trabalhar com orientação, que vai trabalhar com a psicoterapia, entender se esse profissional conhece superdotação e se ele não conhece superdotação, o quanto que ele está disposto a conhecer, né? Porque eu acho que é isso, a gente também não pode excluir a pessoa porque ela não conhece, né? Eu também não conhecia e eu fui conhecer por necessidade, né? Então, eu acho que o que a Michelle falou ali, né, do profissional flexível, que ele não chega assim, não, né, vai ser do meu jeito, né? Eu acho que esse é um bom termômetro. E, de novo, né, o superdotado lê a alma, assim, então é no cheiro mesmo. Tá? Obrigada. Oi, boa noite. Eu me chamo Luísa, tenho trabalhado com dupla excepcionais adultos. Mas queria saber assim da experiência de vocês em relação à questão da sincronia, né? Especialmente em adolescentes, ali, né? Pré-adolescência, adolescência. Quando você tem, porque eu tenho alguns casos da seguinte situação, né? Você tem um amadurecimento intelectual muito avançado, né, em relação a cronologicamente falando, e uma questão emocional muitas vezes, às vezes até abaixo da idade, no que diz respeito às questões da sexualidade. E o quanto isso coloca essas pessoas em uma situação de vulnerabilidade, porque são lidas como pessoas assim, né, sei lá, uma pessoa de 16 anos que começa a se interessar por uma pessoa de 28. E essa pessoa de 28, não estou nem falando de abuso, estou falando até uma coisa assim, que também pode ser, né? Mas assim, essas pessoas são lidas
a partir né, de uma conversa, por exemplo, né, Capacidade intelectualmente, intelectual está ali. Exato. E como é que se vocês veem isso muito frequente? Porque eu tenho visto, mas eu não sei se é uma coisa da minha clínica ou se é uma coisa que acontece. O que eu vejo nisso, né, assim, de fato, o interesse, né, até o interesse sexual, ele é muito pautado na inteligência, no intelecto e por aí vai. Então, a tendência, de fato, é que não sejam relacionamentos com pessoas da mesma idade, né, especialmente as mulheres. A gente vê muito isso acontecer. Eu acho que, assim, um ponto muito importante, né, de novo, é o quanto a gente também traz a metacognição para se perceber, de fato, como alguém que consegue se relacionar com pessoas muito mais velhas em determinados assuntos, mas que possui esse gap de vivência mesmo, né? Porque eu acho que uma coisa é a idade mental e outra coisa é a vivência, é a experiência, né? A gente percebe a ingenuidade presente o tempo inteiro, porque o intelecto foi, mas a vida ainda não, né? Então, eu acho que é um trabalho muito importante esse trabalho da gente trazer a autoconsciência mesmo, né? Para perceber que algumas situações pautadas no intelecto, elas não vão se sustentar porque não existe uma vivência nesse sentido, né? E aí é um trabalho que a gente precisa desenvolver também junto com a família, né? Porque às vezes a família também só veta isso. Assim, imagina, você está interessada por um homem muito mais velho, mas na verdade esse interesse ele é intelectual, né? Então, eu acho que trazer um pouco dessa consciência e até, de fato, apresentar quais são os riscos, porque a gente precisa lembrar, geralmente eles são muito objetivos, né? Eles querem saber o porquê das coisas, né? Então, assim, trazer isso para o cenário é uma boa forma de atuar. Também trazer para, além das questões de relacionamentos, né, como essa mente está sendo alimentada intelectualmente, emocionalmente, né, e trazer para a família também essa necessidade desse olhar, né, para essa pessoa, como é que estão essas necessidades, estão sendo supridas, né? Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e de todas, tá? Agradecer a vice-presidente da Comissão de Direitos dos Deficientes, que está aqui presente conosco. Muito obrigada. As palestrantes, né? E dizer para vocês, com esse frio que está lá fora, a gente está aqui mesmo, né, para um assunto tão importante. E eu espero, sinceramente, que o vídeo do YouTube depois vocês divulguem para as escolas, que haja mais esse conhecimento. E a casa aqui, agradecer mais uma vez, a Casa da Advocacia, da Cidadania. E muito obrigada. Quer falar? Pode falar. Tá ligado agora. Pode falar. Fala. Tô bem, Jana. Então, tudo bem. Pode falar oi? Oi, oi, sou Benjamin. Benjamin Cutumelo.